Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 8. A partir do verso 4, Lucas 8, verso 4, a palavra de Deus diz assim: Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Vamos orar? Suplicamos-te, ó Pai, nesta manhã, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender esta parábola, esta parte, esta passagem da Tua Santa Palavra, que possa nos instruir nesta manhã, fortalecer a nossa fé e a nossa perseverança nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É difícil pregar num texto amplamente conhecido, de todos nós. É evidente que nós conhecemos mais a parábola do semeador, que é narrada em Mateus, no capítulo 13, com mais detalhes, inclusive, com mais informações sobre esses meios que Cristo utilizou para contar essa história. Lucas, apesar de ser mais enxuto, mais resumido, no entanto, ele nos traz algumas contribuições muito importantes que ajudam a entender mais plenamente o sentido da parábola que o próprio Mateus relatou. Eu vou, durante a exposição, usar as duas. Um pouco de Mateus, um pouco de Lucas, porque somando nós temos, de fato, a completude da parábola conforme Cristo quis nos ensinar. Quando eu estava meditando nesse texto, me veio à mente uma palavra, eu não sei porquê, e eu fiquei pensando nessa palavra. É o nome de um exame médico. Talvez alguns já fizeram esse exame. Densitometria. Já viu esse exame? Densitometria. Quem tem problema de osteoporose provavelmente já fez. É uma medição da rigidez dos ossos, para que possa assim precaver doença, a osteoporose.
Mas não veio por causa dos ossos, veio porque uma vez eu vi essa expressão usada para medir o solo. Se faz também densitometria de solo, que é medir a densidade, quão duro, vou usar um linguajar bem popular, quão duro, quão poroso é determinado solo. Penso que essa parábola pode nos ajudar nesta manhã a fazer um exame do nosso coração, do nosso próprio coração. Talvez eu já tenha ouvido essa palavra em algum outro sermão, mas eu não consegui lembrar se alguém já pregou sobre isso. Mas o ponto é que essa parábola nos ajuda a analisar o estado do nosso coração perante Deus. Quão duro pode ser que ele esteja, sem que nós mesmos percebamos isso, ou quão aberto, quão produtivo, de fato, ele está, ou deve estar. Porque o grande objetivo de Jesus aqui é realmente mostrar as reações diferentes que as pessoas têm à sua palavra, à pregação da palavra, à palavra de Deus. Por isso ele usou essa expressão, um semeador saiu a semear e uma parte dessa semente já foi ali caindo na beira do caminho. No contexto do Evangelho de Mateus, Jesus contou esta parábola num momento em que ele foi cada vez mais sendo rejeitado pelos judeus, pela liderança judaica dos seus dias, pelos religiosos. E então, aparentemente, há uma certa mudança de ênfase no próprio ministério de Jesus. Porque ele vinha até então ensinando muito através de sermões diretos. Por exemplo, o Sermão do Monte. Lá no capítulo 5 até o 7, ele sobe lá no monte, os discípulos se assentam e ele ensina muito diretamente. Olha, bem-aventurados tais, ame o seu irmão, não faça isso, não faça aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ele é muito direto nas afirmações que ele faz no Sermão do Monte. Mas então, aparentemente de um momento para o outro, ele não fala mais tão direto. E começa a falar através de parábolas, de histórias, de ilustrações. Aquilo até mesmo assusta os discípulos. E eles vão perguntar a Jesus, por que o Senhor está ensinando tanto através de parábolas? Como se eles dissessem, por que o Senhor parou de ensinar daquela maneira direta, formal, que o Senhor estava fazendo, e agora está usando essas histórias? E a resposta de Cristo é a confirmação de que é porque ele está sendo cada vez mais rejeitado pelas pessoas. E ele diz, é um modo também de eu rejeitá-las. É interessante isso. É um modo também de eu rejeitá-las. Porque eu estou ensinando por parábolas, não para facilitar a compreensão. Às vezes a gente pensa, não é, que as parábolas tinham essa função primordial. Quando a gente conta a ilustração no sermão, e eu sou péssimo de ilustração em sermão, por isso que eu nem uso, porque se eu usar não vai ficar bom. Tem gente que é hábil para usar ilustração em sermão, eu não sou. Mas o ponto é, quando os pregadores usam ilustrações nos sermões, eles querem tornar um ponto mais fácil de ser compreendido pelo auditório, pelas pessoas. Por isso eles usam ilustrações. E a gente pensa, então foi por isso que Jesus usou parábolas, né? Para que as pessoas compreendessem mais claramente a mensagem que ele estava pregando. Mas Jesus disse que não foi por isso, que foi pelo contrário. Claro, tem uma relação dupla aqui. Ele disse, olha, é para que os incrédulos não compreendam, mas para que os crentes compreendam. Sim, então para os discípulos que receberiam a revelação, a compreensão ou a própria explicação da parábola, que é o que Jesus faz em seguida, note, ele conta a parábola para todo mundo, mas a explicação ficou restrita aos discípulos. Foi em particular que os discípulos vieram e perguntaram, olha, conta-nos, explica-nos aí a parábola, e Jesus então diz, tá bom, é assim, significa isso. Então há uma relação dupla aqui, ocultar de alguns e revelar para outros. Essa parece ser a função primordial da parábola que Cristo contou.
porque ele vinha sendo amplamente rejeitado pela multidão. Isso mostra aqui, um aspecto assombroso, mais uma vez, da própria soberania de Deus. Mas o ponto é, ele está mudando um rumo no ministério, Jesus. Ele está deixando de falar para os grandes grupos só e se concentrando nos indivíduos. Ele está deixando de falar abertamente, como ele falava antes, e agora ele está falando por parábolas. O objetivo é obscurecer o seu ensino para os desinteressados, mas explicar para os interessados. E essa é a primeira das parábolas, porque ela foi contada num ambiente rural, num ambiente de fazenda, de agricultura, e certamente era nesse sentido a que estava mais relacionada ao dia a dia das pessoas. Talvez muitos ali fossem semeadores, fossem agricultores que estavam ouvindo o que Jesus estava contando. Era comum o semeador colocar semente numa sacola e então ir pegando punhados desta semente de dentro da sacola e ir jogando. E é por isso que ele narra então como essa semente cai em 4 tipos diferentes de solos. E lá no final da parábola ele diz que isso são corações, é o coração. Portanto eu disse, aqui nós temos um jeito de analisar a densidade do nosso coração à palavra de Deus. O primeiro tipo de solo, ele fala, é aquele à beira do caminho. Não havia cercas lá em Israel naqueles dias, apenas estradinhas que entravam dentro das plantações. Quando o semeador estava jogando, uma parte dessa semente ia para essa beira do caminho, para esse ao lado do caminho. Observe, não parece ser que o semeador desperdiçasse a semente jogando lá no meio da estrada mesmo, porque ali ele sabia que não ia nascer de jeito nenhum. Mas a beira do caminho não é aquela terra mais dura de todas, não é a estrada totalmente socada. É um pouquinho do ladinho da estrada, mas é duro mesmo assim. Não é um lugar muito apropriado para a produção. Por que eu estou marcando esse ponto? Porque muitas vezes nós lemos essa parábola e achamos que Jesus está falando, em primeiro lugar, daquele ouvinte, ou melhor, daquela pessoa totalmente desinteressada nas coisas de Deus. E não é esse o ponto. Todos aqui são ouvintes da palavra de Deus. Todos esses 4 tipos de solos são ouvintes da palavra de Deus. São pessoas que pararam para ouvir. Quem não quis nem parar para ouvir não está nem contemplado nessa história. Portanto, e aí é o ponto que nós temos que começar a meditar e pensar, ele está falando de 4 tipos de pessoas que estão na igreja. Ele não está falando dos mundanos que nunca ouviram a palavra e nem querem ouvir, e nunca vão pisar numa igreja, e nunca vão abrir a Bíblia, e nunca vão querer escutar qualquer pregador. Não está falando desses. Está falando de pessoas que foram até onde ele estava, que saíram de suas casas, que percorreram provavelmente um bom caminho, um bom percurso, e foram até onde ele estava. Às vezes ele ia para lugares bem ermos, bem desertos, e eles iam atrás para ouvir o que ele tinha que dizer. Então eram pessoas religiosas, eram pessoas interessadas na pregação. Porém, elas não eram interessadas no que ele pregava, no que ele estava pregando. Isso elas rejeitavam. Mas eram pessoas que iam atrás de Jesus. Porém, ao ouvirem, se davam ao trabalho de irem até ele, se davam ao trabalho de escutarem o que ele estava falando, mas então, em seguida, descartavam isso para suas vidas.
Essa é a beira do caminho. O solo rochoso, como ele descreve aqui, o segundo tipo de solo, não é um solo coberto de pedras. Não tem pedras em cima do solo. A gente anda às vezes pelo interior do Brasil e a gente vê aquela terra cheia de pedra em cima, cheia de pedregulho em cima. Não é esse tipo que Jesus está descrevendo. Ao contrário, se você olhar esse solo, ele está limpo, ele está liso. Tem terra macia, inclusive, não é a terra dura da beira do caminho, é uma terra macia. O problema está abaixo da superfície, um pouquinho abaixo da superfície. Israel, né, a Palestina, tem essa camada em muitos lugares, fofa de terra, porque ela está acima de uma camada de rochas calcárias, que ficam logo abaixo ali. Então, esta terra superficial, ela é fértil, mas por pouco tempo. No primeiro momento, quando a semente cai ali, ela cresce e cresce até bem rapidamente. Mas morria depois, porque não tem profundidade, porque a raiz não consegue ultrapassar a camada de rochas, a camada de pedras. Essa camada fica logo abaixo da superfície, alguns centímetros, né, abaixo da superfície, abaixo dessa terra aparentemente macia, aparentemente fértil. E por isso, essa plantinha que nasceu, que cresceu, também morreu. E finalmente, em terceiro lugar, ele fala de um solo de espinhos, cheio de espinhos. Nesse caso, não tem o problema da dureza lá da beira do caminho, não tem o problema das rochas subterrâneas, né, que estão abaixo da superfície, mas tem concorrência. Concorrência terrível. Esse solo não tem só semente boa, não foi só ela que foi plantada. Aparentemente a ideia não é que esse solo já estivesse cheio de espinhos, assim lá, aparecendo claramente, porque aí o semeador não ia desperdiçar a semente e jogar lá. Dá a ideia, portanto, de acordo com a parábola de Lucas, como Lucas conta, que sementes dos espinhos ficaram. Talvez por cima ele foi cortado. Os espinhos foram cortados por cima. Houve uma preparação imprópria para a semeadura. Então, as sementes ficaram lá. E quando então quando cai a boa semente e cresce a boa semente, os espinhos crescem juntos. Essa é a ideia aqui do texto. Os espinhos crescem juntos. E note, espinho não precisa de adubo. Espinho não precisa, às vezes, nem de chuva. É impressionante como plantas de baixa qualidade, plantas que não produzem mato mesmo, como cresce isso? Cresce, eu nunca vi ninguém lá dizer, eu vou ter que regar um pouquinho aqui esse mato porque ele não está crescendo. Agora, a grama boa que você planta lá no seu jardim, se você não vai toda hora lá e coloca um adubo, a flor que você coloca lá, você vai lá e coloca um adubo, se você não vai lá e põe água, ela morre. Mas o mato em redor cresce, que é uma beleza. Por quê? Porque ele está no seu habitat natural. Aquele é o habitat natural do mato. Mas muitas vezes a semente plantada ali não está no seu habitat natural. E é por isso que ela precisa de certos recursos para que ela possa crescer e se desenvolver. E aí Jesus fala ainda do quarto tipo de solo, que ele diz que é um solo preparado. Embora ele não mencione que ele foi preparado, mas qualquer agricultor na Palestina sabia que para que nascesse uma boa semente num lugar assim e produzisse tanto como Jesus está dizendo. Aliás, Jesus até aumenta muito porque a produção média é 10 por 1, ele fala de 30, de 60 e até de 100 por 1. Então, certamente, algo tinha que ter sido feito nesse solo para que ele estivesse bem preparado, para que ele pudesse produzir uma boa colheita.
Enfim, Jesus contou a parábola dessa maneira, foi embora, e os discípulos correram atrás e perguntaram: explica-nos, que parábola é essa? E então Jesus dá todas essas explicações, dizendo: bom, é por esse motivo que eu estou contando parábolas, para que os que veem não vejam, para que os que ouvem não ouçam, né? Mas bem-aventurados aqueles que ouvem, vocês que têm essa possibilidade de entender a explicação que o próprio Cristo diz. Mateus diz: o semeador é Jesus. Lucas não coloca essa informação, mas Mateus, o semeador é Jesus. Ele é o único verdadeiro semeador. Todos os outros pregadores dependem dele. O único semeador, o único que pode plantar a boa semente é Jesus Cristo. Ele é o único pregador verdadeiro, ele é o único semeador de fato. Nós outros todos somos meros serviçais, meros cooperadores de Jesus. A semente é a palavra de Deus, ele explica isso claramente. E os tipos de solo são os tipos diferentes de coração. Então agora, à luz do que nós vamos meditar, avalie como está o seu coração. Avalie a densidade do seu coração. A primeira resposta, Jesus diz, é a resposta de um coração endurecido. Pisado, o texto diz, pisado. A semente cai ali, alguém vai lá e pisa em cima, mas não para enterrar, para esmagar. Então dá a ideia mesmo de um coração calcado pelo pecado, endurecido pela vida de pecaminosidade. Ouve a palavra de Deus. Por alguma razão, por algum motivo, tem interesse de ouvir. Por alguma razão, por algum motivo, vai à igreja, frequenta, ouve pregadores. Mas a palavra nunca produz nada na vida desta pessoa. No fundo, ela é uma pessoa indiferente às coisas de Deus. Não sente tristeza pelo pecado. Não se preocupa de fato, sabe? Não se preocupa de fato com o céu ou com o inferno. Pode até estar no discurso, mas não está no coração. Não há uma preocupação sincera com o céu, com o inferno. Não é necessariamente, como eu disse, um coração antirreligioso. Não. É um coração que ouve, que frequenta, que vai até onde Jesus está, que caminha, que gasta tempo, recursos até, para ouvir. Mas é um coração que não reage. Não reage. Não há nenhuma reação. Nenhuma reação. É só uma parede. O pregador prega, mas a palavra bate e volta. Bate e volta. É só uma parede. Aqui, Jesus é muito explícito ao dizer: não há nenhuma fé. Nenhuma fé. É um coração sobre quem Satanás tem direitos. Porque o texto diz que é ele quem vai lá roubar a palavra do coração. É interessante isso, porque Jesus diz, isso está na parábola de Mateus, do coração Satanás tira a palavra. Mais uma vez, não é aquela pessoa que a gente pensa assim: entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mais uma vez, esse tipo de ouvinte que entra por um ouvido e sai pelo outro, não está contemplado na parábola, nem entrou na discussão de Jesus. Esse está totalmente fora. É do coração que Satanás tira a palavra. Portanto, de alguma maneira, esta palavra chegou até o coração dessa pessoa. Mas esse coração é duro, é extremamente duro.
E por isso não há reação nenhuma à palavra de Deus. Na explicação, Jesus diz isso bem claro. Olha o verso 12. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Portanto, são ouvintes de Jesus, ouvintes da palavra de Deus, mas cidadãos do inferno. Cidadãos do inferno. Perdidos. Condenados. Porque eles não vão crer. E, portanto, não serão salvos. Mas ouvirão. E terão desejo de ouvir e ouvirão a palavra sem nenhum resultado, exceto mais condenação para a sua própria vida. Que direitos, que autoridade é essa que o diabo exerce nessas vidas? Nós não podemos entrar no mérito, na discussão, porque Cristo não nos deu mais informações aqui. Mas um ponto específico está claro. É função do maligno roubar a palavra em seguida. Como ele faz isso, eu não sei. Mas pode haver muitas maneiras. E geralmente a principal maneira que eu entendo como o diabo rouba a palavra do coração das pessoas é apontando os defeitos dos pregadores. Porque quanto mais nós vemos os defeitos dos pregadores, e porque eles têm muitos mesmos, todos nós temos, é uma tendência cada vez maior de nós rejeitarmos o que está sendo pregado. Até porque nós somos ensinados mesmo, à luz da palavra, a não aceitarmos pregação de desqualificados, de pessoas desqualificadas. Nós somos ensinados a rejeitar a pregação de desqualificados. Até aí está certo. Mas o problema é quando nós começamos a encontrar os mínimos defeitos, as mínimas coisas, para dessa maneira conseguir não ouvir o que ele está falando. Porque é uma maneira, então, de nos protegermos daquilo que está sendo dito. Há várias formas, há muitos enganos que o diabo pode usar para impedir que as pessoas ouçam a palavra. O que nós temos que perceber é que existe, portanto, uma ação satânica, uma ação maligna na vida de muitas pessoas, impedindo-as de que a semente nasça nessas vidas, nesses corações. Jesus continua e diz: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, todos ouvem a palavra, né? São os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Você tem uma reação diferente aqui, oposta. Porque, obviamente, é uma progressão do primeiro caso para o quarto. Todos vão progredindo, todos vão um pouco mais longe. Lucas marca isso muito interessante, porque ele fala muito dessa questão temporal. Uns ficam mais tempo com a palavra, uns ficam mais tempo ouvindo a palavra. E, consequentemente, com isso também, eles vão produzindo mais coisas, mas todos param num ponto, que nós veremos já em seguida qual é. A que caiu sobre a pedra, portanto, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Perguntemos, por que recebem com alegria? Talvez porque, nesse momento, encontraram algo que para elas satisfaz sua busca, seu anseio, seu desejo, ou suas faltas pessoais, os seus desejos pessoais, e ouvem aquilo e dizem: então essa é a solução para todos os meus problemas. Se aí está a solução para todos os meus problemas, eu quero.
Por isso, a recebem com alegria. Embora a alegria seja um dos ingredientes essenciais da verdadeira fé, não é o essencial. Ainda que seja um dos ingredientes essenciais, não é o único. E alegria pode ser um sentimento enganoso. Porque qual é a razão, qual é o motivo dessa alegria, é o que tem que ser analisado. Porque essa alegria pode não ser por causa da certeza do perdão dos nossos pecados. Mas pode ser por causa da expectativa de algum lucro, de algum ganho, de algum benefício pessoal que possa vir a partir da palavra pregada. Aqui nós temos o tipo entusiasta. Muitas pessoas são entusiasmadas com qualquer coisa. E com a palavra não é diferente. Recebe com alegria, mas tudo foi feito sem meditação, sem conhecimento bíblico, sem compreensão do significado do discipulado. Por isso que isso fala, porque tem muita pedra lá dentro ainda, muita pedra nas profundezas. Por isso eu falei que é preciso uma densitometria do nosso coração. Porque se nós olharmos para o nosso coração assim por cima, talvez a gente enxergue um solo legal, um solo beleza, prontinho para a produção. Mas por que não produz? Por que não produz? A pessoa está sempre disposta, está sempre alegre, está sempre animada, mas nunca muda de vida. Continua fazendo todos os mesmos erros. Está sempre alegre, está sempre feliz, está sempre animado, está sempre lá, mas nunca muda os velhos hábitos. Por que é que os velhos hábitos estão sempre lá também? É isso que Jesus nos ajuda a entender quando destaca essa questão do que está abaixo da superfície. É a parte mais difícil de nós analisarmos a nossa vida, o que está abaixo da superfície do nosso próprio coração. É preciso um grande esforço da nossa parte para olhar o que está 10 centímetros abaixo, 20 centímetros abaixo, meio metro abaixo da superfície da nossa aparência. E em dias como hoje, em que na maior parte das vezes o evangelho proclamado é um convite para o bem-estar, um convite para a saúde, prosperidade, tranquilidade, esse é o convite do evangelho dos dias atuais, em quase todos os lugares. Não é de se admirar que as pessoas o recebam com alegria, porque vem nele a solução para todos os seus problemas. Mas o ponto de Jesus, e agora eu preciso que vocês deem uma olhadinha no que Mateus fala, porque ele dá detalhes bem interessantes, bem específicos, né? Dessas rochas, do significado dessas rochas, o que está lá abaixo, a partir do verso 20 do capítulo 13, Mateus 13, verso 20 diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo. Veja, ele não demora, ele recebe, não foi pensado, não foi planejado, ele não parou para pensar nas implicações da decisão dele. Ele foi só na empolgação, então ele recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a
perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então Cristo aqui, ele diz claramente o que é esse sol forte que secou a plantinha e impediu que ela prosperasse. Ele diz, é o sofrimento. É o sofrimento. É a angústia. Olha que termo forte aqui, né? A angústia. A expressão grega é prensa. Algo como prensar. Quando a pessoa se sente oprimida, prensada pelas aflições, pelas lutas, pelas dificuldades, ou a perseguição por causa da palavra, se escandaliza. Então, quando nós vemos pessoas falando que o Evangelho é a solução para todos os problemas, dificilmente quem acreditou nisso permanecerá quando enfrentar tribulação, quando enfrentar sofrimento. Então desconfie de toda pregação que não valoriza o papel das provações, que não valoriza o papel do sofrimento, inclusive, para a maturidade cristã. Não seja um agricultor inexperiente, Jesus está dizendo. Não se iluda com a altivez de algumas plantas. Não se iluda com o crescimento muito rápido de algumas plantas. Se você é um pregador, se você é um ministro da palavra, porque ela tem que passar pelo teste do sol forte, tem que passar pelo teste da falta de chuva. É aí que nós veremos se de fato essa pessoa permanece. Voltando a Lucas, observe que ele destaca que essa pessoa teve fé. E é isso que me surpreende aqui na narrativa de Lucas. Ele diz, aqui caiu sobre a pedra, quer dizer, a pedra estava embaixo, ela caiu em cima. No verso 13, Lucas 8, verso 13, são os que ouvindo a palavra recebem com alegria, esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Ora, mas ele diz creem, é a palavra do texto, creem por algum tempo. Os primeiros não creram, os da beira do caminho não creram, pararam, ouviram, escutaram, dedicaram tempo, mas não creram, nenhum, zero. Mas esses aqui creram por algum tempo. Por isso que na teologia reformada se fala, em fé temporária. Quais são os tipos de fé que existem, dizem os teólogos reformados? Existe a fé morta, nem devia chamar disso, mas a Bíblia fala, Tiago diz, a fé sem obras é morta. Então, ele usa a palavra fé e a palavra morta. Fé morta, ela existe. Parece um contrassenso, mas ela existe. Existe a fé temporária, é essa daqui. Ela está programada para morrer. Programada para morrer. Ela vai morrer. A primeira já nasce morta, é natimorta. Essa está programada para morrer. Não é fé salvadora, não é fé verdadeira. Como a morta não pode ser, e como essa aqui também não pode ser. Mas ainda assim, o texto chama isso de fé. E diz, creem por algum tempo. Mas quando vem a provação, quando vem a luta, quando vem o sofrimento, largam tudo, abandonam tudo. E o terceiro tipo, o verso 14 diz, a que caiu entre espinhos são os que ouviram. E no decorrer dos dias, mais uma vez, aqui é uma coisa que precisa de tempo, ele diz. No decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. O que são os espinhos, portanto?
a necessidade humana por conforto, os cuidados, a tentativa de evitar a dor, de evitar o sofrimento e os prazeres. São essas coisas, são os maiores concorrentes da palavra de Deus. Os maiores concorrentes da palavra de Deus são essas coisas aqui, Jesus disse. Os cuidados, as riquezas e os deleites deste mundo. Não porque todos eles sejam em si mesmos ruins, mas porque estão competindo com a palavra de Deus. Porque estão em disputa com a palavra de Deus. Uma plantinha está crescendo, mas os espinhos também estão. E como eles estão no seu habitat natural, porque o coração humano naturalmente produz essas coisas, ao contrário da palavra, que ela é alienígena, ela é estrangeira, né? Ela é exótica nesse sentido, ela é uma semente exótica que vem e precisa nascer num solo que não lhe é próprio. Aí o porquê? A necessidade do milagre divino para fazer nascer uma vida nova em alguém, do contrário não nasce mesmo. Mas até mesmo para a produção dos frutos é preciso que continue essa ação divina, ou também não vai produzir, porque o nosso coração tem muito mais facilidade de produzir espinhos. É terreno natural dos espinhos. Se eles não forem mortos, de fato, não só superficial, não só cortar o mato em cima, se ficarem sementes lá dentro, elas vão nascer e elas vão crescer mais. O que é que nós valorizamos mais? É isso que Jesus está dizendo. O que é mais valioso para nós na nossa vida? São essas coisas ou é a palavra de Deus? Estamos dispostos a perder o conforto pela palavra de Deus? Estamos dispostos a perder o respeito dos outros pela palavra de Deus? A admiração dos outros pela palavra de Deus? Estamos dispostos a essas coisas? Do contrário, nenhum fruto vai ser produzido. Mas o que mais me impressiona nesse texto aqui, porque eu fico pensando, como é que esse cara pode estar um passo à frente do outro que diz que creu por um tempo, tem uma fé programada para morrer? Como é que esse terceiro caso pode estar um pouco mais adiantado em termos de recepção da palavra de Deus? E aí me surpreende o fato de Jesus mencionar frutos. Ele menciona frutos nesse estágio, nesse terceiro tipo. Ele diz, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. Mas teve até fruto. Um fruto que nunca amadureceu, nunca chegou a ser plenamente saudável, consumível, digamos assim. Seria talvez uma imitação de verdadeiras obras? Talvez seja isso o que Cristo esteja querendo explicar. Mas o ponto parece ser que ele está dizendo, esse cara aqui, se você olhar por um tempo, você vê tudo o que você precisaria ver para achar que ele é um verdadeiro discípulo. Tá bom, tem uma briguinha ali com os prazeres, tem uma briguinha ali com os cuidados desse mundo. Mas tem uns frutinhos ali também. Tem uns frutinhos aparecendo ali também. Tem umas coisinhas boas aparecendo ali também. E aí a gente espera e confia, acredita que sejam verdadeiros convertidos. E nós não temos mesmo que julgar os outros, não é o ponto esse. Nós temos que julgar a nós mesmos. Nós temos que olhar para nós mesmos. É uma análise da densidade do solo do nosso coração, não do outro. Do nosso coração. Então nós temos que observar se o nosso coração está em que estágio.
O que eu sei é que são 4 tipos de solo, são 4 tipos de pessoas, e essas 3 primeiras não vão para o céu. Elas não vão para o céu. Apesar de terem sido alvo e até produção, até certo ponto, recebido produção da palavra de Deus. Mas não vão para o céu. E por que não vão? Porque Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Somente frutos maduros são evidência da mudança da essência da árvore. Ela não é mais má, ela é boa. Porque por natureza nenhuma é boa. Todos nós somos solo ruim por natureza. Todos nós somos árvore ruim por natureza. Só há produção de frutos quando o Espírito de Deus faz o seu milagre de transformar e de implantar em nós uma nova vida e de fazer cair a chuva boa sobre nós para que ela produza os seus frutos. Os crentes verdadeiros produzem frutos em qualquer situação. Mesmo na seca, mesmo na tribulação, mesmo na disputa com o mundo, eles produzem frutos verdadeiros. Não porque eles têm a capacidade em si mesmos de fazer isso, mas porque são capacitados pela graça, pela misericórdia de Deus. Eles nunca vão poder dizer: eu fiz isso, porque eu sou um bom solo. Mas eles dirão: o Espírito de Deus produziu o seu fruto na minha vida, porque preparou o meu coração, arou o meu coração, tirou as pedras, matou os espinhos e ajudou com que eu pudesse produzir esses frutos. E aí, que belíssima produção, não é? A 30, 3 vezes mais do que o normal. A 60, a 100, 10 vezes mais do que o normal. O que a graça de Deus pode produzir na vida de terrenos preparados. É isso que essa palavra, essa passagem nos ensina. O que são frutos? Só para finalizar. O que são frutos? A gente poderia ler lá Gálatas, o fruto do Espírito, amor, longanimidade, paz, alegria, é um deles, ou parte dele. Mas na própria passagem já dá para ter uma noção. É justamente o oposto do que os 3 anteriores fizeram. Então é um coração receptivo à palavra de Deus. Tudo começa com um coração de fato receptivo, não meramente receptivo, não só aparentemente receptivo, mas um coração de fato receptivo à palavra de Deus. Um coração que aguenta o tranco do sofrimento, das aflições, das perseguições quando elas vêm, seja de onde for. Um coração que persevera, que permanece, que não está seguindo a Jesus por algum interesse escuso, que não está seguindo Jesus por alguma expectativa de vantagem pessoal, mas está seguindo a Jesus por amor ao Mestre, por amor ao Senhor que o libertou da escravidão dos vícios, da escravidão do pecado e da morte. O que são frutos? É a resistência desse coração às ofertas mundanas que continuamente se nos são oferecidas, para que troquemos o prazer da palavra de Deus pelo prazer do mundo.
para que busquemos o prazer do mundo em lugar do prazer da palavra de Deus. Em quaisquer das esferas ou dos níveis em que o mundo se propõe a nos oferecer prazer. É o crente que prefere, se deleita na palavra mais do que em qualquer outra coisa. Como o Salmo 119 extensivamente coloca para nós. Os teus mandamentos, a tua palavra, os teus preceitos são todo o meu prazer. Ou como o 19 diz, mais desejáveis do que o ouro depurado. Mais desejáveis. Mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Quando a palavra é mais prazerosa para nós do que todos os prazeres do mundo somados. Então, 30, 60 e até 100 por um é possível. Mas sempre e tão somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Vamos orar? Concede-nos, ó Deus, nesta manhã, a real compreensão do estado do nosso coração diante do Senhor. Ajude-nos, ó Pai, pela graça do Senhor e pela ação do Teu Espírito, a oferecermos ao Senhor os verdadeiros frutos do arrependimento e da transformação de vida, para que sejamos reconhecidos assim como solo bom. Concede-nos, ó Pai, que esses frutos apareçam de fato em nós, não sejam só aparência. Ajude-nos, ó Pai, a respondermos assim, dignamente, a todo o investimento que o Senhor mesmo fez em nossas vidas, para a glória exclusiva do Teu nome. No nome de Jesus. Amém.